Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Química. E na aula de hoje a gente vai continuar falando de cinética química. E aí a gente vai falar sobre as leis de velocidade e vamos aprender a fazer umas continhas para encontrar a, a ordem da reação, certo? Então, ainda tratando da nossa última aula, que a gente falou de lei cinética de velocidade de reação, quando a gente tem uma, uma reação qualquer, uma equação química qualquer, a gente consegue propor uma lei de velocidade, né? Em que a gente pode definir a velocidade da reação a partir do produto de uma constante de velocidade pelos reagentes, né? Então aqui eu tenho a constante, o reagente 1 e o reagente 2. Dependendo da reação, eu posso ter apenas um reagente, eu posso ter 3 reagentes, depende da reação. Então, essa fórmula da velocidade da reação representa a lei de velocidade ou a lei cinética. Ela é sempre descrita dessa forma: velocidade, constante, concentração dos reagentes, certo? Então, a constante K, ela não depende da concentração dos reagentes. Ela depende de fatores que influenciam a velocidade das reações, como a temperatura, por exemplo, certo? Então, além disso, a constante ela é definida experimentalmente, através de dados experimentais. Então, imaginar, a gente estava falando na outra aula dessa reação aqui, onde, por exemplo, eu tenho hidrogênio, iodo e a velocidade. Então, se a gente pegar 3 experimentos, daqui do primeiro para o segundo, a concentração de hidrogênio ela não muda, mas a concentração de iodo dobra. A concentração aqui dobra e aqui ela não muda, é constante. E aí a gente tem o aumento da velocidade, certo? E a partir dessa equação aqui, a gente define essa lei de velocidade. E aí, a gente pode ter nesse esquema, a gente pode ter dessa maneira aí, ó. Se num dado volume existe aqui uma molécula de H2 e uma molécula de I2, eles terão uma certa probabilidade de se chocarem, né? Eles vão se chocar em algum momento, existe uma probabilidade para isso. Então, se houver esse choque, a reação vai acontecer. Então, a probabilidade de se chocarem e a reação ocorrer existe e existe uma certa velocidade para isso. Quando a gente tem aí duas moléculas de I2 e uma molécula de hidrogênio, se a gente colocar agora, né, duas moléculas dobrando-se a concentração, que é, por exemplo, naquele segundo quadrinho da tabela, então a probabilidade de uma molécula de H2 chocar com uma molécula de iodo dobra, porque eu tenho agora duas possibilidades, né? Ou esse choque ou esse choque, certo? E, consequentemente, dobra a velocidade da reação, certo? Então, o mesmo raciocínio será válido para o caso de termos duas moléculas de H2 e uma molécula de I2, certo? Como nessa experiência aqui. A velocidade ela vai dobrar. Agora, se a gente duplicar as concentrações de H2 e I2, a probabilidade de choques fica 4 vezes maior, né? Por quê? Porque eu tenho essa possibilidade dessa molécula com essa e dessa com essa, já são dois choques. Tenho a possibilidade dessa com essa e dessa com essa. Então, são 4 possibilidades de choque aqui, o que faz com que a velocidade da reação seja 4 vezes maior do que se eu tiver esse caso aqui, certo? Vamos ver isso na prática, vamos fazer um exemplo. Eu tenho aqui, no estudo de uma reação representada
uma reação hipotética, né? 2A mais 1B formando 2AB, aí tem os dados coletados aqui na tabela, e eu quero saber a taxa de desenvolvimento, né, TD, que é a velocidade, da reação que pode ser expressa aqui, ó, dessa forma. Então eu quero saber a lei da velocidade e eu quero saber os coeficientes aqui, ó, quais serão os corretos e qual é a lei correta, certo? Então vejam que aqui eu tenho a concentração do A, do B e tenho aqui a taxa de desenvolvimento, que é a velocidade aqui em mol por litro por segundo, tá aqui, tá? Como é que a gente vai fazer para descobrir qual é a lei de velocidade correta nesse caso? Veja só. Primeiro, a gente precisa descobrir qual é a lei de velocidade. Porque, vê, no exemplo aqui, a gente pode ter uma lei desse tipo, desse ou desse, certo? Qual delas vai ser a correta? Primeira coisa, vamos lá. Eu tenho aqui os dados da minha tabela, ok? Eu tenho a minha equação química. A primeira coisa que a gente vai fazer é observar a equação química, certo? Então, observar a equação química, quais são os reagentes? Aqui, ó, A e B, né? B2. Então, a minha lei de velocidade ela vai estar relacionada aos reagentes, porque é a taxa com que os reagentes se convertem em produto. Então, a taxa de desenvolvimento vai ser sempre uma constante, multiplicado pela concentração do reagente 1, no caso aqui o reagente A, elevado a um coeficiente, que eu representei aqui por alfa, mas pode ser x, y, qualquer letra. Tem também o B2 elevado ao coeficiente beta, e aqui, essa é a taxa de desenvolvimento da reação. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso descobrir quem é alfa e quem é beta. E aí eu chego no segundo passo, descobrir os valores dos coeficientes. Então, para fazer isso, eu vou precisar fazer uma relação entre essas linhas aqui da tabela, esses dados experimentais, para conseguir descobrir esses valores. Então, veja só, o que a gente vai fazer? Vamos comparar duas linhas. Vamos comparar a linha 1 com a linha 2. Se a gente observar aqui da linha 1 e da linha 2, a gente vai ter que esses dois valores aqui, ó, não mudou. 0,10, 0,10, constante. Agora aqui, o valor dobrou. De 0,10 para 0,20, dobrou. E aqui na velocidade, também dobrou, né? Então, aqui permaneceu constante, aqui dobrou e aqui dobrou também. Então, como é que a gente faz isso? Se a gente consegue escrever a lei de velocidade, se a gente escreve dessa forma aqui, cada uma delas, substituindo os valores, a gente pode fazer isso aqui, ó. A taxa de desenvolvimento dessa primeira reação, certo? Reação 1, ela vai ser a constante, que eu posso colocar aqui constante 1, se eu quiser, vezes 0,10, que é esse valor aqui, vezes 0,10, que é esse valor aqui, certo? A mesma coisa eu posso fazer para linha 2, ó. Taxa de desenvolvimento 2, constante, 0,10 e aqui 0,20, que é o que está aqui, ó. E aí o que acontece? Se eu pegar e dividir 0,10 por 0,10 dá 1, então eu posso cortar isso aí. E se aqui é constante, isso aqui não vai mudar no valor, né? E aqui eu também tenho a taxa de desenvolvimento da reação, certo? Que eu posso substituir pelos valores que estão aqui, ó. Então eu vou e substituo. Eu não coloco aqui a potência, porque as potências são iguais, então não vai interferir no resultado, certo? Como eu falei, a constante ela é igual, então eu posso eliminar a constante. E isso aqui, né, já tinha eliminado, certo?
Então, depois que eu elimino a constante, elimino isso aqui eu poderia ter apagado antes também, não tem problema. O que é que sobra? Sobra isso aqui, ó. Por que que tá 1 sobre 2 e 1 sobre 2? Pessoal, se eu simplificar aqui, e se eu simplificar aqui, por exemplo, se eu dividir aqui 5,06 por 2,53, dá 2. Se eu dividir aqui 2,53 por 2,53, dá 1. A mesma coisa se eu pegar e fazer esse tipo de simplificação aqui. Eu vou chegar a 1 sobre 2. Então eu posso fazer 1 sobre 2 igual a 1 sobre 2 elevado a beta. Isso aqui eu tenho uma equação de potenciação. E nesse tipo de equação, quando a gente tem uma igualdade aqui, e a base da potência ela é igual, eu posso igualar os expoentes. Então, se aqui eu tenho o expoente beta, aqui eu tenho o expoente 1. Naturalmente, se 1 meio é igual a 1 meio, beta vai ser igual a 1. Então, eu acho aqui beta igual a 1. Aí eu vou fazer a mesma coisa para achar o alfa, certo? Porque agora eu tenho essa lei de velocidade, eu já achei o beta na outra, que é 1. Eu preciso agora achar o valor de alfa. E para isso, eu preciso fazer a comparação entre duas linhas também da minha tabelinha aqui. Agora, vejam que quando eu tenho linhas iguais, o valor ele vai desaparecer, porque eu vou considerar como 1, né? Ele vai dividir por um valor igual, vai ser 1. Então, eu preciso pegar duas linhas em que o valor de A seja diferente. Então, aqui, ó, no primeiro exemplo, eu peguei esses dois aqui, 1 e 2. Porque esse aqui estava diferente. Agora eu preciso que esse mude e que esse fique igual. Então, eu vou e pego essa linha aqui, né? Então, se a gente observar, daqui para cá eu dobrei e daqui para cá está constante. E aqui, ó, eu aumentei em 4 vezes mais ou menos, certo? Mas vamos lá que a gente vai achar esse valor. Então, fazendo o mesmo raciocínio, fazendo a substituição aqui, ó, T1, T3, certo? Ó, da primeira linha está aqui os três valores e da terceira linha aqui, ó. E aí eu posso eliminar direto aqui o beta, né, porque eles são iguais. Posso substituir os valores aqui da taxa de desenvolvimento da reação e me sobra isso aqui. Elimino a constante e aí eu vou ficar com 1 sobre 4 igual a 1 sobre 2 elevado a alfa. E aí a gente pensa aí nessa regra que eu falei para vocês, das equações de potenciação, o que acontece? Se eu tiver a mesma base, eu posso igualar os expoentes, mas aqui eu não tenho a mesma base. Mas eu posso converter essa base. 1 sobre 4 é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado ao quadrado. Então, agora eu tenho a mesma base, e aí eu vou igualar o alfa ao expoente 2. E aí eu tenho alfa igual a 2, certo? E beta, que eu achei na outra, é igual a 1. Então, nas opções que eu tenho aqui, a minha taxa de desenvolvimento é essa. Quais são os valores de alfa? Alfa é 2, beta é 1, sobra a alternativa D, certo? Então, aí eu tenho a alternativa correta da minha reação, certo? Vamos seguindo fazer esse outro exemplo. A reação de oxirredução que ocorre entre íons brometo, Br-1, bromato, em meio ácido, formando o bromo, Br2, é representada pela equação a seguir, aqui. E aí tem o estudo cinético que fala que muda aí as concentrações para descrever essa reação aí. E eu quero saber a mesma coisa, a taxa de desenvolvimento da reação, qual que é a equação que representa esses dados aqui, certo? E aí eu vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz no outro exemplo, que é descobrir a lei de velocidade. Para isso eu preciso da minha equação química,
Então vejam que eu tenho aqui, ó, os reagentes, tá? Vejam que eu tenho coeficientes estequiométricos, mas lembrem que os coeficientes estequiométricos eles não entram na lei de velocidade, a menos que a reação seja elementar. Nesse caso não é uma reação elementar, ela não ocorre em uma única etapa. Então, a gente tem aí essa lei de velocidade. E aí eu coloquei aqui alfa, beta e gama, né? Pode ser x, y, z, pode ser a, b, c, qualquer letra, enfim. E aí a gente vai precisar achar os coeficientes aqui, alfa, beta e gama. Tenho aqui a minha tabelinha com os dados, né? E aí eu preciso descobrir os valores do coeficiente, e para isso a gente vai usar a tabela para comparar os dados, certo? Então, vamos comparar a primeira linha com a segunda linha primeiro, né? Vejam que se a gente pegar essa primeira linha, eu tenho aqui, ó, isso aqui dobra, mas esses dois aqui permanecem igual. Isso aqui ele dobra também. Então percebam que nesses cálculos a gente sempre vai ter um valor que vai mudar e um ou mais valores, dependendo da equação, que vão permanecer constantes para poder a gente eliminar eles na hora da conta. Ó. Substituindo aqui, ó, esses valores, eu tenho só o de alfa que está mudando e os outros estão iguais, eu posso cortar fora. Ó. Corta, corta. Sobra isso aí, eu tiro a constante também. E aí, fazendo a simplificação, né, a gente vai chegar no mesmo caso do exemplo anterior. E aí eu posso fazer alfa igual a 1, certo? Agora eu posso usar o mesmo artifício para calcular beta e gama. Para calcular o próximo coeficiente, eu vou pegar a segunda linha e vou comparar com a terceira, certo? Como a gente pode observar aqui, ó. Então, se a gente observar na segunda linha, aqui é constante e está mudando os valores aqui do meio, que é justamente o beta, certo? Então, seguindo, fazendo a substituição, a gente vai ter aqui, ó, vai cortar esse aqui, vai cortar esse, vai sobrar isso aí, corta a constante, e aí a gente vai chegar nesse valor beta igual a 1. Certo? Conta de simplificação igual ao outro, e aí a gente vai seguindo, fazendo a mesma coisa para achar o gama, certo? Só que agora a gente vai comparar a primeira linha com a linha 4. Ó, percebam que esse aqui é igual, esse aqui é igual, e agora esse aqui está diferente. E aí a gente vai usar esses dados, fazer a conta igual que a gente fez nos outros exemplos, tirar a constante, e aí chega nesse valor para gama, a gente faz a simplificação, encontra gama igual a 2. E aí, com as alternativas, a gente vai ter isso aqui, ó. Alfa 1, alfa 1, beta 1, gama 2. E aí a gente tem essa lei de velocidade, que é a lei que explica esses dados, certo? Vou só mostrar mais um exemplo para a gente seguir o conteúdo, tá? Isso aqui é a mesma coisa, ó. Só muda que eu tenho dois reagentes, eu tenho vários dados aí, a gente pode escolher. Nesse caso, eu peguei o 1 e 2, certo? Eliminei aqui os valores, eliminei a constante, beta igual a 1. Fiz a mesma coisa para o alfa, né? Peguei agora 1 e 3. Eu poderia muito bem ter escolhido outros valores, ou outros dados da tabela, mas esses aí são os mais fáceis, os mais simples. E aí, fiz a simplificação, beta igual a 2, tem aí a letra E, certo? Só para a gente lembrar rapidamente, para a gente finalizar esse conteúdo, os efeitos dos catalisadores. Né? O catalisador ele é uma substância que aumenta a velocidade da reação sem ser consumido durante o processo. Então, a catálise é o aumento da velocidade da reação provocado pelo catalisador.
Quando ocorre uma diminuição da velocidade, quando a gente adiciona alguma substância e a velocidade diminui, nós chamamos isso de inibidor, que é o que acontece, por exemplo, quando a gente tem um portão de ferro e a gente passa um verniz, e aí a gente acaba impedindo que o ferro seja oxidado pelo tempo, né? Pelo oxigênio, pelo vapor de água, enfim. Então isso aí seria um inibidor. Então o catalisador ele forma basicamente um intermediário que acaba reagindo no processo, ó, ele forma um intermediário e aí acaba facilitando o processo da reação e no final ele sai intacto, certo? Ele sai sem que ele tenha sofrido mudanças. Da mesma forma que ele entra, ele tem que sair, certo? Existem também catalisadores por adsorção. Né? A adsorção é basicamente quando você entra em contato com a superfície do material. Por exemplo, se tiver uma superfície aqui de platina e eu tiver HI, eu posso gerar H2 e I2. Isso vai, se eu tiver um catalisador de platina, né, eu posso diminuir aqui a energia de ativação. A energia de ativação com o catalisador ela é menor, tem uma barreira menor de energia para romper do que sem o catalisador. E aí eu acabo, digamos que, facilitando o processo, né, criando um novo caminho com energia menor, certo? Se a gente for parar para pensar, a gente pode considerar isso como se fosse aqui, ó. Eu tenho essa estrada aqui toda sinuosa, né, de A para chegar em B, e eu tenho esse caminho aqui em linha reta que é muito mais rápido e muito mais tranquilo, né? Então, eu posso simplesmente seguir aqui e eu vou chegar no ponto B. É o que o catalisador faz. Ao invés de você passar por todo esse caminho aqui, você simplesmente chega nele muito mais fácil. Cabe salientar que o catalisador ele não muda o ΔH da reação, certo? A energia que vai ser liberada, o que vai ser absorvida, ela permanece a mesma, sem que haja mudanças nesse tipo de processo, certo? Ele age tanto na reação direta quanto na reação inversa, e ele não altera o rendimento da reação. Ele só vai interagir com a velocidade, certo? Do processo. Existem diversos tipos de catalisadores metálicos como níquel, cobalto, paládio, platina, catalisadores como óxidos de alumínio, de ferro, de cobalto, de vanádio. Existem catalisadores como temperatura, existem catalisadores ácidos, né? Como por exemplo sacarose, para a formação de glicose e frutose, a quebra, né, a hidrólise da sacarose, a ionização, na verdade. Existem catalisadores básicos também, né, para acelerar reações, por exemplo, de decomposição de peróxido de hidrogênio. Existem catalisadores muito importantes no meio biológico, que são as enzimas também, né, que elas são muito seletivas para a formação de alguns produtos biológicos, certo? Então, com isso, a gente encerra a nossa parte de cinética química. Muito provavelmente, nas próximas aulas, a gente vai trabalhar com a parte de eletroquímica, reações de oxirredução, e por aqui a gente para a cinética, ok? Então, por hoje é só.